Thalia, seja muito bem-vinda ao Café com Repertório. É uma alegria recebê-la. Obrigada, recíproco. Muito bom. Bom, tantas formas de apresentá-la. Vamos começar. Você é uma italianista e uma pesquisadora e professora em História e Cultura da Alimentação. Correto. O que é uma italianista? Assim como existe germanista, são especialistas em determinadas culturas, entendidas como nações. Então, no meu caso, faz já muitos anos que eu trabalho língua, literatura e cultura italianas. Então, nesse sentido, você pode entender a pessoa como um especialista dos assuntos culturais mais pertinentes a uma identidade nacional. Então, Isso é um jeito, eu acho, mais simples de apresentar parte dos meus interesses. E pesquisadora e professora de História e Cultura da Alimentação. Não da comida, mas da alimentação. Exato. Gastronomia, comida e alimentação, quais os pontos de contato e os pontos de diferença, por assim dizer? Eu começaria usando outros termos. Então, cozinha, o espaço físico, quando se começa a organizar a lógica do cozinhar, né? Então, a cozinha é um tema. Você tem a codificação do que você produziu dentro da cozinha, você tem a culinária, que são as fórmulas registradas oralmente, sensorialmente, pela memória, pela estética, pela aparência e posteriormente pela escrita, se a gente pensar nos tablets cuneiformes. Culinária. Culinária se estabelece, se consolida e se torna dado identitário, se torna cultura e dado registrado, hieroglifo, cuneiforme, várias formas escritas. E nesse sentido, junto com essa evolução de comida e língua, a gente pode pensar no filosofar, no discutir, no debater, no pensar comida, cozinha, culinária, comensalidade, convívio. E aí a gente chega na gastronomia. E depois a gente pode evoluir para um plano mais filosófico, como a gastrosofia. Então a gente tem uma evolução num sentido teórico do espaço para o intelecto, mas sempre tendo a comida como fio condutor disso. Se você transforma a comensalidade, um prato, um sabor, numa questão filosófica, numa abstração, numa analogia, num mosaico, num afresco, na representação de uma condição humana, você já está num âmbito muito mais elevado da erudição. Então, o alimento ele perpassa isso tudo. Então, a materialidade do alimento ela não é vulgar nem menor que a erudição a qual ele chega. Mas é só para a gente distinguir, porque se você fala em história da gastronomia, é uma coisa, história da cozinha, história da culinária, história da alimentação. Então, a alimentação compreende isso tudo, mas ela não se restringe à gastronomia. Perfeito, muito bem, que explicação excelente. Que bom, que bom, porque tá tudo muito presente no nosso cotidiano e no nosso vocabulário, mas muitas vezes a gente não presta atenção nas distinções. Eu acho, a gente conversava isso aqui um pouco antes da gravação, né, Isabela, dessa coisa que eu sinto muito isso no seu trabalho, essa coisa da precisão, né, é importante da gente sair de uma certa vulgarização geral, que aliás acomete praticamente todas as expressões do comportamento humano e das condutas hoje, e recuperar um pouco a Lá Guimarães Rosa, um pouco a força das palavras, né? Quer dizer, os seus encaixes, as suas possibilidades. Então é muito bem-vinda essa distinção que você faz, né? Muito obrigado pela abertura assim tão bonita. E é bonito pensar que língua e comida
elas são metamórficas da mesma forma. A linguagem evolui, a linguagem falada, assim como a nossa relação com a comida e a performance das receitas. Então, é muito interessante porque na nossa vida cotidiana a gente precisa de estruturas fixas, que não sucumbam a corrosões e a corrupções, como, por exemplo, as ruas, o sentido do fluxo do carro, o semáforo, tudo isso tem que funcionar todos os dias da mesma forma para que a nossa vida esteja organizada. Em compensação, as palavras e os ingredientes, eles são livres e anárquicos. Então, a cada dia surgem novas palavras no nosso vocabulário, transformadas, assim como a forma como a gente se alimenta e as receitas e o encontro dos ingredientes, que também se transformam. Então, é muito complicado pensar numa receita como uma fórmula rígida, não passível de cambiamento, de modificação. Né? Então, é muito interessante pensar na evolução dos dicionários, da nossa forma de se expressar, com a forma de cozinhar e de comer. Não sei. Tá ótimo. Acho que... Agora, no meu roteiro consta o seguinte, assim, né? Acompanhando um pouquinho do seu trabalho, na preparação aqui da nossa conversa, você investiga o que se chama de aspectos estéticos e simbólicos, né? Da relação homem com o alimento, da relação homem com a comida, né? Aspectos estéticos e aspectos simbólicos. Como é que é isso, Isabela, exatamente? O que são... Qual é esse conjunto desses aspectos que a gente pode chamar de estéticos e desse conjunto de outros aspectos simbólicos? Bom, uma vez que nós tenhamos superado a necessidade de caçar e coletar para sobreviver, nós aqui, né? Aqui privilegiados, porque infelizmente isso ainda é uma condição em muitas comunidades. Mas a partir desse momento a gente não precisa mais se alimentar para garantir a sobrevivência dos próximos dias. Então as nossas escolhas, elas são todas do plano do simbólico e do intelectual. Então, nesse sentido, o que eu como ou eu deixo de comer é permeado por escolhas políticas, éticas, estéticas, morais, religiosas, econômicas. Então, nesse sentido, o que eu ponho, o restaurante onde eu entro e o que eu ponho na minha frente diz muito sobre mim. De novo, a história da língua é uma linguagem aqui. Eu estou passando uma mensagem para alguém, né? Então, por isso também o veganismo ser um movimento bastante radical e muitas vezes até insustentável por certos âmbitos, porque é um posicionamento político. Então, eu me interesso pelos movimentos das escolhas que acontecem no tempo e no espaço, não só no nosso presente, porque eu vou entender muitas escolhas que nós introjetamos, da onde vem isso? Por que a substanciação do corpo de Cristo é o vinho e o pão, sendo o pão do trigo e o vinho feito de uva, porque esse vinho poderia ser feito de outra fruta e esse pão poderia ser feito de outro ingrediente. Poderia ser um pão de mandioca. Então, questionar todas essas escolhas que a gente toma como verdades absolutas já pré-estabelecidas. Como essas verdades chegaram até a gente? Porque eu como da forma como eu como. Então, esse simbólico que está por trás das nossas escolhas, que muitas vezes a gente não para se perguntar, me interessa. Que interessante. Então, eu sempre considero isso tudo performance. Você está chamando de performance, então, esse conjunto de encaixes, de caminhos e de possibilidades. Porque são ritos. Porque são ritos, tá. São ritos. Tá. Você está usando performance aqui nesse sentido, digamos, mais antropológico, né? Exato, eu estou sempre performando um rito de manutenção com alguma coisa que me leva para um lugar tranquilo, confortável, onde eu estou segura.
E a comida, tem um antropólogo, filósofo italiano, La Cecla, ele diz que a comida é uma zona de tradução aonde eu interajo com outra cultura e eu me aproprio da outra cultura, é uma coisa também antropofágica. É isso que eu ia comentar, né? Uma Por isso, coisa... mito, rito, comida. Por isso, mito, rito e comida. Perfeito. Agora, assim, né? Uma pergunta bem, vamos dizer assim, quase ingênua, assim, para o seu conhecimento, para as suas pesquisas, Isabela. Os alimentos, eles andam, na verdade, né? Eles vêm, eles saem de um lugar, eles são levados por comerciantes, por viajantes, eles aparecem, eles embarcam, eles vão por terra, eles vão por mar. Você é uma estudiosa das alimentações do Mediterrâneo também, quer dizer, eles circulam, eles se encontram com outras coisas, com outras culturas, e o resultado disso acaba produzindo coisas absolutamente novas, originais. Quer dizer, como documento de cultura, esses andares dos alimentos, dos ingredientes, suas possibilidades de conexões as mais variadas, isso realmente é um mundo para lá de fascinante. Fascinante, né? Sem dúvida. E como tem sido esses estudos, quer dizer, porque isso está muito presente na história da literatura, na história das artes, nós vamos explorar isso um pouquinho mais adiante, mas é muito interessante ver caminhos civilizacionais tendo os alimentos como uma espécie de guia para nós podermos fazer esses caminhos. Sim, né? sim, nômades, né? E ao mesmo tempo erráticos e paradigmáticos, né? Que estabelecem também quem sou eu e quem é o outro, a forma como eu como, né? Pensando em alimentos que viajam. E a partir dessa tua proposta de falar um pouquinho sobre os trânsitos, é muito bonito pensar que a construção das identidades nacionais, a partir de receitas, então a gente fixa certos paradigmas alimentares a certas identidades nacionais. Então a gente imediatamente vai pensar num determinado país com aquele tal prato, e a gente tem na nossa cabeça uma geopolítica alimentar, né? E aí é muito interessante quando a gente começa a olhar com um pouquinho mais de atenção e se perguntar, mas só um momento, vamos olhar aqui esse prato de macarrão com molho de tomate, queijo e uma folha de manjericão em cima. E aí o manjericão é indiano, o tomate é americano, e a prática ancestral, antiga do macarrão é árabe. É árabe, exatamente. Então, por isso que eu sou uma grande fã do Máximo Montanari, porque ele tem prazer, como historiador da alimentação, em revelar para as pessoas que essas construções, como você citou, Hobsbawm, né? Sim. São construções, são invenções super legítimas, mas que a gente não deve se fixar à fantasia da verdade, porque a verdade é aquilo que na verdade dá para ser, né? Ontologicamente aquilo pertence ao mundo. Então é legal pensar que o cominho, que é um ingrediente tão relacionado à Índia, seja italiano, e o manjericão, que é tão italiano, seja indiano. Que delícia, né? Essa possibilidade, os né? trânsitos, a polenta, que é outra identidade italiana, vem do milho, que é andino, americano. Enfim. E assim vamos. E assim vamos. Então a gente vai desconstruindo também esse mito das identidades. Das origens puras das coisas. Das origens puras. Como se fosse, olha, isso aqui é daqui, só daqui, porque na verdade é um grande trânsito. E assim, e o alimento, né, as comidas, os alimentos, os ingredientes, esse trânsito se dá com mais intensidade ainda. Né? Claro. Muitas vezes viajam mais do que as letras, vamos dizer Sim, assim. Né? São anárquicos. E são muitas vezes orais também, né? Então não passam por um código escrito, eles acontecem. Eles né? acontecem. Eles vão, o que você chama de errático, nem sempre esse movimento é planejado. Exato. Né? Ele é solto, ele é errático. E são né? traduções de tradições. E são traições também, no melhor sentido. O próprio Bexiga é um caso. Do bairro do Bexiga, em São Paulo. Sim, porque a cantina é uma invenção do bairro do Bexiga.
Porque o próprio termo cantina na Itália quer dizer adega. Sim. E aqui quer dizer um restaurante típico italiano. Só que o italiano entra lá e ele não se reconhece. Porque é a tradução de uma tradição com suas traições. E é maravilhoso, porque na verdade a cantina do Bexiga ela é a cucanha. Rios de vinho, queijos, abundância, salames, mortadelas penduradas, né? Banquetes faustosos, assim. Então, de novo, não tem como conter. Isso, sempre uma possibilidade aberta. Totalmente. Agora, você fala, né, nessas viagens, né, erráticas e claro, a gente está falando em pessoas, levas, ingredientes que se encontram. Né? Esse encontro muitas vezes é um encontro com outro, que é aquilo que me é diferente. Isso naturalmente nos leva, já nos transporta a um tema que é um tema seu, de especialidade de estudo, uma palavra às vezes difícil aqui para a gente, chamada de filoxenia, né? Que é essa possibilidade, eu vou colocar aqui só de maneira aberta para a gente situar, para não ficar, é a questão da hospitalidade, né? Esse encontro, filoxenia, o que é isso exatamente, Isabela? Sim, bom, antes da etimologia, como conceito é a ética da hospitalidade mediterrânica. Tá. Mediterrânica. Sim, tá. Tem um motivo. E o termo grego quer dizer ser amigo, ser amigável ao desconhecido, ao estrangeiro. Ao xênia, xenos, né? Da onde vem a xenofobia, também, né? A exato. fobia daquilo que não me do estranho, do outro, do desconhecido. Então, se nós pensarmos como o Braudel pensava, Fernand Braudel. Estamos falando de Fernand Braudel aqui, né? Importante historiador francês. Que o Mediterrâneo era uma unidade territorial, pensar o Mediterrâneo ao contrário de uma água próxima de territórios. Ele dizia, não, vamos olhar para o Mediterrâneo como um território circundado de culturas, de povos e de identidades. Então, a partir da identidade do Mediterrâneo, nós temos diferentes grupos circulando e fazendo comércio, que é importante para todo mundo. Só que eles falam línguas diferentes, acreditam em deuses diferentes, comem de forma diferente, têm moedas diferentes, mas precisam fazer comércio. Então, a filoxenia era um princípio que, a priori, mesmo nós não nos conhecendo e não compartilhando nossos códigos culturais, eu te acolho na minha casa, eu dou água para você se limpar, para você tomar, você troca de roupa, você descansa, eu não faço perguntas. E no dia seguinte, nós vamos interagir, talvez fazer negócio, eu vou te ajudar, você vai me ajudar. Então, é muito delicado ser o hóspede, é muito complicado ser o anfitrião, porque um pode matar o outro. Então, se pela lei da filoxenia eu respeito o meu anfitrião respeita o meu anonimato, esse é o princípio da filoxenia, que é o princípio da hospitalidade, como é conhecido, e o Derrida escreveu um paper incrível que chama De l'Hospitalité, que é sobre a xenofobia na França, especialmente em Paris. Nós estamos falando de um pensador francês muito importante, um filósofo dos mais importantes, chamado Jacques Derrida. Século XX, escreveu muito sobre a questão da hospitalidade, dos encontros, muito também com uma influência direta de um outro pensador importante, nesse momento um pouco esquecido, que é o Emmanuel Levinas, né? Ele traz muito disso também, né? Muito presente as ideias do Levinas no desenvolvimento que o Derrida fez. Mas, enfim, para a gente não ir no campo filosófico, voltando, esse princípio ético, Isabela, da filoxenia, então, é esse encontro amistoso, né? A recusa ao conflito. A recusa ao conflito, e eu dou de comer a você, eu não te enveneno. E quando o meu hóspede vai embora, eu ainda dou frutas, queijo, alguma coisa para ele levar com ele na viagem.
Então, aqui, de novo, o alimento sendo uma forma de manutenção política. Mais uma vez... Construtor de relações. Exato, também, né? Exato. Princípios civilizatórios. Sim. Poderíamos até arriscar isso. Sim. No encontro de culturas diferentes. Exato. Como uma linguagem comum, digamos. Claro. A tal da zona de tradução, onde a gente se entende, mesmo não falando a mesma língua. Eu entendo que se você me oferece um copo d'água, você não está querendo me atacar. Então, são esses códigos. E eu costumo dizer, para quem resolve estudar a Ilíada, eu brinco que a Ilíada é a treta de 3 deusas, né? São 3 deusas criando confusão com humanos, heróis e outros deuses. Elas causam. Mas, na verdade, a grande causa, mas na verdade não, e também a Guerra de Troia é causada por uma quebra do princípio da filoxenia. A verdadeira causa da Guerra de Troia é você ofender o seu anfitrião. Porque se você é meu hóspede e você foge na calada da noite com a minha esposa, você acabou de quebrar uma regra, romper um acordo de cavalheiros. Então, é um ótimo exemplo para se entender o que é o princípio da filoxenia. Eu sou o anfitrião, eu me comporto bem. Você é hóspede, você se comporta bem. Alguém ali não se comportou bem. Então, porque não entrando num quesito feminista, não é Helena que ela não sabe o que quer, escolhe outro homem. Não, houve uma quebra de contrato ali, das piores. Bom, Isabela, estamos falando então, quer dizer, filoxenia, digamos, regras de convivência, de convivialidade, estamos falando também de uma etiqueta. Sim. Uma etiqueta aqui com E maiúscula, né? Como fundante de um processo civilizatório, né? Sim. De uma preocupação com o outro. Não com preocupação de aparência, não, mas com a preocupação de fato com o outro, né? Com o bem-estar, com a possibilidade da convivência. Sim, mas com um escopo claramente político. Claro, claro. E aí a gente lembra do Erasmo de Roterdã. Claro. Se a gente for falar de etiqueta... A civilidade pueril. Eu acho que é um ótimo exemplo. Dali, acredito eu, surjam os tratados... A Renascença produziu muitos deles, né? Ocidental, europeia, dos princípios do convívio a partir de uma perspectiva política de sobrevivência, né? Porque você é uma italianista, muitos desses tratados surgiram ali na Renascença, né? Sim. Baltasar e Castiglione, o próprio Galateo. O próprio Galateo dos costumes. Que é um termo hoje na Itália que as pessoas dizem, como manda o Galateo. Para dizer os princípios da etiqueta. Eu me permiti o luxo de dedicar um capítulo inteiro do meu doutorado à tratatística. Que bacana. Você investigou esses tratados, Sim, então? porque estando em Bolonha eu tive acesso às bibliotecas incríveis e aí a gente entende muita coisa sobre o nascimento, surgimento e consolidação de uma literatura gastronômica, não culinária, gastronômica. Porque junto com esses tratados de comportamento... De civilidade, como eles chamavam, né? Tratados educar de o corpo e a palavra. Educar o corpo e a palavra. Junto com esse educar o corpo e a palavra, para você saber se comportar nos eventos, muitos eram banquetes também, você tinha que aprender a comer. E o Erasmo de Roterdã fala coisas engraçadíssimas sobre... Assoar o nariz, exato, limpar a boca. Exato, enfim. E aí também surgem reflexões sobre o que está sendo servido. Então é um processo lento também dos homens cultivados
a se aproximarem da reflexão sobre o que vai à mesa. Né? Um desses casos é o Platina, mas não entrando nessa temática, para não ficar uma coisa muito árida, é muito interessante pensar que a tradição culinária, ela sempre foi, por excelência, oral. Sim. Porque quem executa não é letrado. Então, a transmissão é oral. Então, a partir do momento que começam a codificar e a registrar receitas, é muito nobre você ter um livro. Os livros são para assuntos importantíssimos, nascem para contratos, registros, depois literatura. Então, assim, para você ter a nobreza de um livro de receitas, é porque você está precisando replicar em algum lugar muito importante. Então, os livros nascem com as cortes, para você replicar isso dentro das cortes. Então, esses homens letrados que têm acesso aos registros são homens eruditos. E para eles não ia ser legal se rebaixar ao universo da comida. Então, eles vão falar disso com pseudônimos, como é o caso do Platina e de outros. Então, esses receituários, esses tratados, eles vão surgir dessa transição muito interessante de educar o corpo e a palavra. E por que não também falar sobre as receitas, né? Isso visto com muita diffidência, com muita desconfiança, com muito cuidado, pseudônimo, até que você consegue ter dentro da cozinha homens de cultura, hoje chamados chefes, maguiros, que vão reunir, fazer coletâneas, reunir receitas e replicar essas receitas em viagens. Então, você tem chefes muito importantes que são cozinheiros de czares, cozinheiros de imperadores, de reis, né? Então, só para explicar que a mesa é sempre um local político, seja ela qual for. Seja um caixote, seja uma esteira, seja uma folha de bananeira, um tapete. A mesa enquanto topos. Isso que eu ia, exatamente isso que eu ia perguntar para você. Quer dizer, quando você fala nas suas aulas, nas suas pesquisas, nas suas palestras, nos seus cursos, a mesa enquanto topos, né? Como um lugar, quer dizer, o que é isso exatamente, assim? Essa é uma primeira consideração, Isabela. E a segunda, assim, o que acontece ao redor dessa mesa, assim, como metáfora mesmo, que pode ser uma esteira, pode ser um tapete, pode ser uma tenda, enfim, mas aqui vamos metaforizar na palavra mesa, quer dizer, o que acontece em volta disso? O que é a mesa como topos e o que é esse acontecimento? O convívio, é o que está acontecendo aqui, nesse instante, e é o que acontece nas nossas vidas todos os dias, felizmente, se possível, né? Que é um momento não só de se alimentar, de se hidratar e tal, mas é um momento onde eu vou anotar por coisas no meu caderno, na minha agenda, eu vou estudar, eu vou colocar o meu computador aqui, eu vou assistir uma aula, vou dar uma aula, eu vou ligar para alguém, eu vou sentar e tomar um café com você e a gente vai conversar sobre algo que aconteceu e chegar a um acordo. Então a mesa, como topos, de novo, é o espaço aonde tudo acontece. Então, o que acontece? Tudo acontece. Tudo acontece. Absolutamente tudo, né? Porque é onde a gente se reúne e tem uma mesa muito simbólica, se não me engano, é o Putin numa ponta. Não lembro agora quem estava na outra, era uma mesa muito longa, elíptica, e você tinha um grande líder aqui e outro grande líder ali. Eu não lembro se era o Biden, se era o Macron, quem era que estava nessa mesa. E é muito interessante como semiótica observar a distância e a frieza, né? O quão delicado aquele assunto era. Porque a mesa também tem essa coisa da proximidade, do olho no olho, do corpo, do gestual,
eu estou relaxada, eu estou tensa, você me ouve, eu falo baixo, eu falo alto. Então, a mesa é o palco da vida. É o palco da vida. Não tem... E a mesa educa, Isabela? Sempre. E assim, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, como é isso? Assim, como é que a mesa educa, como ela educa? Porque a mesa nem sempre é um lugar de felicidade, de alegria, apesar, de novo, eu sempre reitero isso, apesar de sermos privilegiados e podermos nos beneficiar da mesa, muitos assuntos desagradáveis são tratados à mesa. Enfim, contratos desfeitos, casamentos desfeitos, péssimas notícias chegam. Muitas vezes você, infelizmente, está comendo e a sua televisão está ligada. Eu digo infelizmente porque eu acho isso um péssimo hábito. E você recebe péssimas notícias. Então, toda essa epistemologia, né, que envolve o gesto, a prática, o hábito de estarmos reunidos ao redor desse espaço, ele educa sempre. Agora, a gente pode pensar que há 80, 100 anos atrás, uma mesa tinha uma avó, um tio, uma criança, e nessa mesa a oralidade prevalecia. Então, a avó contava uma coisa, a criança queria entender outra, o pai dava um tapinha na mão da criança, não faz isso. Também tinha esse viés. Claro, uma dimensão educativa sempre. Que se perdeu. Sim. Mas eu insisto nesse viés da atualidade, que é aonde tudo acontece, aonde a gente apoia um celular, um computador, a comida, um livro, um caderno. As mãos. As mãos, exato, assim. É um objeto, mas eu chamo de topos, porque é um objeto para nós, aqui na nossa cultura. Mas outras culturas têm outro entendimento de mesa. Mas é o reunir-se, né? Agora, a mesa tem uma presença também, né? A alimentação, vamos falar de alimentação aqui. A mesa e a alimentação, ao longo da história, vamos pensar no Ocidente, a história das artes, em especial da literatura nesse momento, muito grande, né? Sim. Os gregos, a gente pode trazer os romanos, que você também conhece, Idade Média, o momento do Renascimento, depois a formação das sociedades de corte, próprio século XIX, com a ascensão já de uma outra classe social, no qual a mesa também vai desempenhar papéis muito importantes, surgimento dos restaurantes, depois a Belle Époque, enfim, tudo isso, ela tem um caminho histórico muito rico, né, Isabela, e com muitas representações em várias manifestações artísticas, né? Na pintura, enfim, mas na literatura, que é uma área que você conhece também, eu gostaria que você conversasse aqui um pouquinho sobre isso aqui com a gente, né? Sim, sobre a literatura, mais do que a mesa, eu acho que a comida, justamente por ser anárquica. Claro. Então, porque imediatamente, quando a gente fala em literatura com L maiúsculo, né, digamos assim, a gente pensa na Epifania do Proust, na Madeleine. Claro, né? do tempo perdido. Que é aquele momento em que ele viaja no tempo e tem aquela revelação que dura segundos e nunca mais volta, mas ele foi transportado. Então, eu acho que a literatura tem essa capacidade incrível. Tantos o Balzac, Barthes, tantos grandes escritores vão discutir a relação do homem com o alimento. O Ítalo Calvino, especialmente em Palomar, tem um dos capítulos maravilhosos sobre o Sr. Palomar, que entra numa loja de queijos. Que aqui a gente sempre chama de Paloma, o livro, né? Que é Paloma, na verdade. Palomar, porque é um observatório, é um grande telescópio de observatório do cosmos, né? Que é muito linda essa analogia dele. Mas, fazendo um salto, se você me pergunta sobre essa relação da mesa, da comida com a literatura, eu vou expandir um pouco para a arte. Claro. Essa semana, por exemplo, na quarta-feira, eu tenho um grupo de estudos interdisciplinar registrado no CNPq que se chama GEOSCA,
Grupo de Estudos Os Sentidos como Alimento. Né? Ele nasce da extensão que discutia Calvino e Pellegrino Artusi. Nessa semana tem um encontro desse grupo e nós vamos discutir porn food, né? Que é essa comida pornográfica ou a pornografia do comer, né? Isso vai ser na quarta. Na quinta eu vou falar sobre a questão da alimentação em Homero, na Odisseia. Aí na sexta eu tenho um encontro para falar sobre fome, sobre insegurança alimentar no Brasil. Então, o que eu acho interessante é que a comida, ela me dá uma grande liberdade de transitar por temas e suportes artísticos, porque pode ser o vídeo de YouTube da grande devoradora, que a gente vai comentar na quarta-feira sobre essa coisa da pornografia do comer e a comida pornográfica, e o quanto isso é um devorar estético e que apetite é esse? Isso é uma transferência? Sexo, comida? Então é psicanálise, é semiótica, é gastronomia. E aí na quinta você muda o canal e você vai discutir a distinção entre o bárbaro e o civilizado. Aquele que come pão, que são os feáceos, e o que não come pão, que é o ciclope, tal. E aí na sexta você vai fazer um encontro sobre um Conselho Nacional de Insegurança Alimentar. Então é interessante, porque como o alimento ele se dispõe a isso, ele é transversal, ele atravessa todas as questões. Agora, o grupo, é interessante, uma pergunta que eu ia te fazer, o GEOSCA tem o grupo de estudos, são os sentidos como alimentação, né? Não são os sentidos do alimento, né? Nem os sentidos, são os sentidos como alimentação. E eu sei que essa escolha das palavras não é fortuita, né? Nem estão ao acaso ali, elas foram pensadas, os sentidos como alimento. Como é que é essa relação que você está fazendo aqui? Quer dizer, por que os sentidos como alimento? Exato, porque os estímulos nos alimentam também. Então, são estímulos, provocações, apetites que nós temos por cores, por texturas, por circunstâncias, por sons. Então, para além das grandes questões platônicas, dos sentidos distais, né, que tem o distanciamento, que são a visão e a audição, os aristotélicos eles consideravam o nosso aparato organolético como altamente epistemológico. Como uma forma de conhecer o mundo, né? Então, o termo saber, né, a etimologia vem de sapore. Então, o saber vem do sabor. Então, você experimentar, porque qual era o pavor dos platonistas? Que a partir do momento que eu experimentasse, eu ia me misturar à coisa. E eu não seria mais íntegro, porque eu estaria corrompido pela coisa. E é um fato. Sim. E é um fato maravilhoso, porque a gente está o tempo inteiro introjetando o outro, se apropriando do outro, se transformando e transformando o outro, porque eu devolvo. Então por isso que Oswald de Andrade vai dizer que só a antropofagia nos une. Isso. Economicamente, filosoficamente. Exato, religiosamente, isso. Porque tudo que eu quero é o que não é meu. Exatamente. Né? Eu só me interesso pelo que não é meu. Tá? Exato. Essa é um dos, Perla Pretisione, dos exato. textos lá do Manifesto. Manifesto Antropófago. Então, 1928. Extremamente moderno. Extremamente moderno. Tão moderno que hoje nós não temos nenhum tipo de insight sobre a brasilidade que supere a sacada do Mário e do Oswald. Essa formulação. Né? Porque Mário de Andrade, quando escreve a Pauliceia Desvairada Ima Cunaíma, ele está sendo extremamente moderno. E nada nem ninguém, na minha opinião, superou isso ainda. Esse entendimento
da formação do Brasil, dos encontros e desencontros, das apropriações do outro, a cidade que mastiga. Falemos do objeto da sua tese de doutorado, Pellegrino Artusi. Do sujeito. Do sujeito da sua tese de doutorado, Pellegrino Artusi. Sim, eu sou muito grata a esse personagem bastante fora do comum, que foi esse comerciante do final do século XIX, que viajava muito devido ao seu trabalho de fazer comércio pelo centro-norte da Itália, e ele precisava parar para fazer os cavalos descansarem, porque a gente está pensando numa Itália que ainda tinha charretes, depois trem, né? Então, assim, ele escreve esse receituário entre 1891 e 1919 e 11, desculpa, porque são 20 anos, então 1891, 1911, e nesses 20 anos ele transmite a transformação incrível que foi o século XIX para os países da Europa, né? A industrialização, a mecanização de muitas questões dentro das cozinhas, a propósito de Escoffier e toda essa turma. E nessas coletas de receitas, porque ele é um compilador e um gourmand, né? Um apreciador, ele narra o que ele comia numa taberna, num banquete com outros banqueiros, num restaurante simples, o que ele comeu em Nápoles, porque ele teve pequenas e breves incursões ao centro-sul da Itália. Então, esse receituário, essa compilação de práticas alimentares italianas, ele reúne a diversidade, a pluralidade do gosto italiano, das práticas, das expressões. Então, ele é tido como um unificador da Itália à mesa, porque você tem expressões linguísticas, nomes de ingredientes e pratos, e você tem uma coautoria dos leitores, que mandavam cartas comentando as receitas e sugerindo outras. Então, é uma obra fantástica, porque ela é interativa, ela seria o que hoje a gente chamaria de um blog, porque ela é interativa, viva, um work in progress. Ele teve 15 edições nesses 20 anos, onde ele transforma a sua própria obra com a ajuda dos leitores, que é uma coisa moderníssima a propósito do que é moderno. E ele cita também receitas históricas, graças a um amigo, Guerrini, que trabalhava dentro de uma biblioteca, a Biblioteca de Bolonha, e esse Guerrini pesquisava receitas históricas em livros raros. Então, essa compilação é fantástica, e dentro das receitas, você tem receitas de italianidade, porque ele vai criticar denominações e nomenclaturas da gastronomia e da culinária em francês, ou em alemão, ou em inglês. E ele vai dizer, por que nós não vamos nomear isso em italiano? E muitos dos nomes que ele inventa, adequa e italianiza, permaneceram no léxico italiano. Então ele foi um indivíduo incrível, e graças a essa plasticidade, intertextualidade e interdisciplinaridade do Manual do Artusi, eu pude transitar por diferentes períodos históricos. Inclusive você puxou o Archestrato di Gela e o Ateneu de Naucratis, que estão em período séculos antes da nossa era, mas o Archestrato di Gela, ele foi o primeiro gourmand, né? Um grego nascido na cidade de Gela, que é siciliana, porque tem a parte oriental da ilha da Sicília é grega, e a ocidental é pessoal que veio cartaginês, né? Então, só para dizer que a Sicília não é grega inteira, né? Mas ele era um grego de Gela que
transitou por todo o Mediterrâneo e mapeou o que comer em certo período do tempo, nesse, né, certo período do ano, se está frio, se está calor, nesse porto, naquele porto. E o Ateneu transformou os relatos do Arquestrato num poema, ele gastrosofou, né? Então, o Artusi, ele também é um gastrósofo nesse sentido, porque ele coleta, assim como o Arquestrato faz essa coletânea, ele também coleta e comenta. Então, isso é de grande erudição, mas isso não diminui o aspecto matérico da comida. Então, o doutorado foi muito sobre esse aspecto do pensar a prática e decodificar as combinações dos pratos, entender o que cada um está querendo dizer com isso. Eu estou tentando me desafrancesar aqui, eu estou tentando ter um discurso nacionalista com essa receita. Quais são as minhas intenções? Você a gente poderia fazer um paralelo dele com a figura, por exemplo, de Brillat Savarin? Assim, teria sentido? Sim, eu acho que ele se inspirou. O Brillat Savarin também publicou sob anonimato, porque ele era um grande magistrado, então pegaria muito mal um homem de poder político falar sobre uma coisa menor, que era a gastronomia. Mas sim, eu acho, ele e o Grimaud são duas referências muito importantes para o Artusi. Mas assim, se eu pudesse tirar uma conclusão disso que nós estamos falando agora, especialmente sobre Arquestrato, Artusi e Brillat Savarin, passar a olhar receitas como documentos etnográficos. Então, assim, toda vez que eu quiser fazer uma receita, eu vou, na verdade, performar um documento de outro tempo e espaço. E vai ser incrível. Vai dar tudo certo, mesmo ela dando errado. Porque, na verdade, toda reprodução de uma receita é uma performance. É impossível. É uma ritualização, né? Também. Faz parte desse rito, né? Usando performance nessa acepção. Isabela, para a gente baixar os trens de pouso, você tem um contato muito íntimo com um grande nome dos estudos de alimentação, de culinária, que é o italiano Massimo Montanari, né? Que tem ganhado muitas edições brasileiras das suas obras, e todas muito bem-vindas, porque, enfim, é um nome dos mais poderosos que a gente tem, mais interessantes na história da alimentação. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre ele, né? Sim. Da sua importância, do quanto ele foi também importante no caminho seu de estudos, de pesquisas. Sem dúvida. O professor Massimo Montanari, que é de fato um grande escritor, por sorte, porque não necessariamente o bom professor é um bom escritor, então no caso dele isso é uma sorte, escreve muito bem. E ele também tem grande plasticidade nos seus escritos, o que é ótimo, porque às vezes os historiadores ficam muito rígidos. E ele tem, eu brinco com ele, que ele tem uns ótimos desvios antropológicos, porque eu já estive em encontros com ele e antropólogos, e era muito divertido o ponto de vista de cada um, né? E o Montanari, eu acho que se eu puder lançar aqui uma provocação em relação a qual seria uma boa contribuição do Montanari para um leitor num primeiro momento, justamente através dos textos, dos livros dele, em que ele defende que não existe comida de origem. Comida tradicional, comida de origem, a comida da vovó, essas construções muito comerciais, que são importantes para as comunidades se entenderem enquanto identidades, e elas têm algo a oferecer para o turismo. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender em termos econômicos essas construções, né, pensando de novo no Hobsbawm. Mas o Montanari, ele com muita graciosidade, ele vai explicar como é que se constrói o mito de uma marca, de um produto de denominazione tal. Ele vai explicar por que isso surge,
o quanto isso é insustentável e, ao mesmo tempo, o quanto nós precisamos dessas mentirinhas, desses simulacros para consumir, para transitar pelos lugares, porque muitas vezes você usa esse tipo de artifício para levar pessoas para um determinado lugar. Alimenta toda uma indústria, né? Turismo, Exato. enfim, tantas outras coisas, e mais né? do que uma indústria, muitas vezes indivíduos anônimos que vivem numa localidade remota, mas ali criou-se o mito de um prato ou de um ingrediente que nasce ali, ou de que a comida daquela senhorinha seja de fato a melhor. Então eu acho que ele é muito delicado para tratar dessas temáticas que felizmente hoje estão sendo muito debatidas. Que eu acho importante a gente não viver num estado de alucinação. Exato, digamos assim, exato. Né? Se for para entrar num estado de alucinação, que seja por uma substância e não por uma mentira, né? Claro. Enfim. Muito bem. Isabela Obrigada. Cadilha, muito obrigado pela aula, pelas considerações. Uma alegria Obrigada ter a aqui. você. Obrigado.